agente secreto Glauber desmascararam o nosso agente secreto. Sacanagem, bicho. Porra, o cara tá... Eu já sabia dessa parada, já sabia já há um tempo já. Sabe desde 2022. Porque, assim, chegou... Você conhece pessoas em comum e tal, mas eu vi que ele nunca falou nada. Ele sempre foi um cara super discreto. Até falava que era policial penal. Até falava assim, pô, maneiro, né, cara? Pô, bacana. O cara é da ABIN, pô, e o pessoal... Eu até estranhava o fato da ABIN deixar um agente ficar tão exposto. Assim, exposto que eu digo assim, na mídia e tudo, né? Aí até pensando assim, pô, será que é o disfarce, né, bicho? O cara... Então, assim, o que eu imaginei? Falei, pô, ele tava no concurso, não sei o quê, já devia ter o podcast. Isso é o que eu imaginei, tá? Quando ele foi pra BIM, ele falou, cara, eu já tenho um podcast, tá, não sei o quê. Não, mantém um podcast e só não fala que você trabalha aqui com a gente, porque, pô, passa batido, né? Passa batido pra caramba. Quem quer imaginar que o Glauber era um agente secreto e tal. Mas aí eu fiquei curioso com o seguinte, aí a Globo pega e aí sai na notícia no jornal, a BIM abre processo disciplinar contra seu agente. Falei, caramba, bicho, mas porra. G1, né, cara? Falei, porra, meu irmão, porque aí nego fala, a Globo divulgou. Não, pra Globo divulgar, porra, a BIM teve que contar isso pra alguém. A BIM falou ou seja, algum agente da BIM, alguém vazou pra Globo que o cara trabalha na BIM. Mas assim, cara, eu particularmente também não conheço a estrutura da BIM. Não sei se o Glauber era um agente secreto de campo, tal, não sei o quê, ou se fazia parte de um outro setor ali mais administrativo. Não tinha necessidade também desse disfarce. Rômulo, você que é o meu oráculo, Rômulo, o que estava acontecendo que surpreendeu todos os espectadores, né, de podcast policial? A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, como é que tá a cabeça dos policiais? Porque segundo aquele episódio, os comentários que o Glauber fez depois daquele episódio com o Capitão Dantas, parece que ele tem uma câmera no estúdio, né? Uma câmera que filma o estúdio com áudio. Não, tem imagem gravada aqui. Ou seja, ele grava todo o bastidor, né? Aquela conversa informal que nós temos aqui fora. Eu imagino como está a cabeça de todos esses profissionais que foram lá, políticos, policiais do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, Renato 38, essa galera toda, como é que está a cabeça dessa galera, sabendo desde ontem, foi ontem que foi divulgado, que o Glauber é da BIM. E aí eu quero desfazer algumas injustiças cometidas contra o Glauber Mendonça, né? Nesses últimos dias. Eu quero começar com um vídeo que muita gente começou a comentar, mas esse vídeo me chamou a atenção porque são pessoas sem qualquer qualificação na área da segurança pública para fazer esse tipo de comentário aí. Calma aí. Enfim, eu estava assistindo um vídeo ontem e o pessoal falou assim, você sabia que o Glauber, do Fala Glauber, é da BIM, o cara se assusta e tal. E aí ele começa a falar sobre o Glauber. Tá pronto? Bota o vídeo. Queria perguntar se você sabia disso. O Glauber é agente de inteligência da BIM? Que eu assisti alguns episódios do Fala Glauber, ele sempre disse que era agente penitenciário. O Renato 38 foi lá e me disse, não, ele é agente penitenciário. Não é agente penitenciário. Ele era policial penal federal. Quando vocês forem comentar, dá uma levantada nos nomes adequados, porque eles lutaram pra caceta pra ter esse nome. Ele era policial penal federal. Não era agente penitenciário. Segue. Eu perguntei, a profissão é policial? Não, é agente, sujeito que fica lá na cadeia, no presídio, né, trabalha na segurança ali. Sujeito que fica lá na cadeia é vagabundo. O Glauber e todos os outros policiais penais, eles são policiais que têm uma atribuição diferente da Polícia Civil, da Polícia Militar. Ele estava ali, e todos os outros policiais penais federais, em sua grande maioria em presídio de segurança máxima, fazendo uma atividade policial. Não são agente penitenciário, nem são os caras, sujeito que fica ali na prisão. Então, essa galera, quando for comentar, dá uma estudada mínima. Né? Eu participei de um debate outro dia aí na Jovem Pan,
A pessoa falou lá que a PM do Rio de Janeiro tinha 14 mil policiais. Falei, pô, será que ela não levanta o mínimo antes de começar a bostejar para um montão de gente? Vai. Do complexo prisional. E ele, inclusive, já deu várias declarações. Eu não era seguidor, não sou seguidor, mas eu fiquei azoado com essa informação. A ABIN diz que ele é técnico de inteligência e já abriu um processo interno porque ele estava alegando afastamento por questões de saúde, mas fazia o canal do YouTube normalmente, como muitos outros. Acho que o meu comentário sobre essa notícia é a indagação. Você sabia, ouvinte, que ele era agente, segundo a matéria aqui do G1, da Globo News, ele era agente da ABIN, técnico de inteligência? Eu não sabia disso, não. Paulo, misturou um monte de coisa. Porque existe o agente de inteligência, o agente técnico de inteligência, o oficial de inteligência e o oficial técnico de inteligência, que era o caso do Glauber. Que é o caso, né? Tem um colega que está falando aqui que ele era agente técnico de contabilidade. Não, ele é oficial técnico de inteligência. A especialidade dele é que é contabilidade, e a gente vai chegar lá. Pode seguir esse vídeo até o fim agora. Eu sabia, Timóteo, ele falou, eu não sabia. Vanessa, você sabia disso? O Glauber eu já conhecia, né? Não, conhecia ele, mas não sabia que ele era da ABIN, não. Isso para mim é uma grande novidade, né? Realmente, até pela própria exposição que a qual ele se propõe. Estranho, né, velho? Tem um canal aí com 3 milhões de inscritos, ele tem uma repercussão grande na mídia. Eu realmente achei bem estranho, não sabia. Ele é um canal bom, inclusive. Ele Novidade. fazia. Eu gosto. Você sabia que ele era da ABIN? Não, sabia não. Técnico de inteligência da. Sabia não. A gente secreta. Ele foi o que mais. Corta pra Carol. No início aí, o que mais ventilou o Renato. Era até engraçado que o Renato falava. Ele ficava, calma, rapaz, calma. Pera aí, que tá. Até ficava difícil pra ele raciocinar. Assim, que o Renato saía metralhando tudo. Foi um dos primeiros canais que eu vi realmente uma entrevista completa com o 38. Ah, foi o dele. Eu gosto do podcast. Aí, ó, tá vendo? Eu achava. Então vamos lá. O Glauber Mendonça, que era um garoto de São Gonçalo, concurseiro, como vários outros, como você que está em casa de repente está assistindo esse programa, é um concurseiro, queria sim se enveredar pela carreira da segurança pública. Fez alguns concursos e acabou passando primeiro para o DPEM, que é a Polícia Penal Federal. E ali existiam suas atividades. Normalmente ele era um policial penal federal. Mas antes disso, antes de conseguir se enveredar pela carreira da segurança pública, ele foi auxiliar administrativo, ou algum cargo administrativo na UF ou na UFRJ, não me recordo agora, mas numa dessas universidades. Conquistou seu primeiro cargo federal ali. Continuou estudando, passou para o DPEM, e algum tempo depois fez o concurso para a ABIN. Fez o concurso em 2018, se eu não me engano, e começou a trabalhar em 2022 para 2023, coisa assim. Só que a função do Glauber, como apresentador de podcast, não interfere em nada na função que ele faz na ABIN. O Glauber não é um oficial de inteligência, ele é um oficial técnico de inteligência. E aí eu fui lá dar uma olhada na estrutura da ABIN, lá eles têm os seguintes cargos: oficial de inteligência de nível superior, oficial técnico de inteligência, também de nível superior, agente de inteligência de nível médio e agente técnico de inteligência de nível médio. Então, a gente precisa se ater à função do Glauber. Mas, antes disso, é importante salientar que na descrição do canal Fala Glauber, pelo menos até ontem, anteontem, estava lá, policial penal. Isso é ruim. Isso é ruim, porque se ele faz uma colocação mal feita ali, as pessoas vão interpretá-lo como sendo um policial penal, e isso vira contra a polícia penal. Se não for o jogo jogado, ou seja, se não for algo que tenha sido previamente combinado com as duas instituições, eu não acho razoável, mas ele mantinha lá policial penal. Desde quando eu e o Rafa sabemos que o Glauber faz parte dos quadros da ABIN? 2022 para 2023, porque nós conhecemos muitas pessoas em comuns. E por que vocês nunca falaram isso? Porque a gente não tem intenção de prejudicar ninguém. Se ele não fala, não sou eu que vou falar. Até porque você ser oficial técnico
de inteligência, ou ser oficial de inteligência, é um cargo que muito leva honra para a pessoa que conquistou o cargo ou e até para os familiares da pessoa. É ou não é um baita de um cargo? O cara tinha esse cargo, ele não ostentava o cargo. Eu, como trabalhei 2 anos numa agência de inteligência aqui no Rio de Janeiro, não divulgava isso para ninguém, entendi que, por essa mesma razão, ele não fazia essa divulgação. Quando as pessoas me falaram, eu mesmo falei, pô, não é possível? Porque o Glauber outro dia foi comprar um carro e me pediu para fazer a consulta dos veículos. Eu fiz por fontes abertas, né, por mecanismo de fontes abertas e tal, para ele adquirir o tal veículo lá e tal. Eu falei, pô, se ele fosse da BIM, né, igual as pessoas estavam falando para a gente, ele não ia pedir para eu consultar essa placa. Mas, enfim. E aí nós descobrimos que o Glauber era da BIM. Mais de uma pessoa falou, inclusive uma das pessoas que falou com a gente, falou assim, não, meu irmão, inclusive, é do mesmo concurso dele, tu lembra disso? Meu irmão do mesmo concurso que ele e tal. Eu falei, pô, maneiro, boa sorte. E achei maneiro pra caceta, assim, de coração. Eu achei, pô, maneirão, porque trabalhar na inteligência é algo, assim, bem bacana. Eu gostei muito do período que eu fiquei lá. E onde começam as injustiças, que eu fui lá dar uma olhada, né, assisti o episódio ontem do Little Boy, lá no Glauber, eu vi que o chat estava bombando isso. E as pessoas chamando o Glauber de X9, chamando o Glauber de Glaubin, né? Glauber, mais a BIM. Quem falou isso aonde? No chat. A galera, muita gente falando que ele era X9, que ele era cagueta, que ele era X9 do Lula e tal. Vamos lá. O que faz um oficial técnico de inteligência? Tem lá suas especialidades. No caso do Glauber, era contabilidade. O que o Glauber fazia eram funções meramente administrativas. Controle da contabilidade da instituição. De repente, análise de dados e microdados que são pertinentes para algum relatório de inteligência. O Glauber não era oficial de campo, não era um espião, um agente. Ele era um oficial técnico de inteligência, que faz funções meramente administrativas. Então, era basicamente o setor administrativo, é o setor administrativo mesmo. Inclusive, trabalhou durante bom tempo em home office. Em algum momento, o Glauber entra com uma licença médica. Algumas pessoas que conhecem o Glauber, inclusive algumas que trabalharam ou trabalham lá com ele, dizem que foi uma licença médica para tratamento psicológico ou psiquiátrico. Na polícia acontece isso toda hora, você sabe disso, né? O policial vai lá, mas perde porte de arma, tem uma série de restrições, mas não perde salário. Eu não sei se foi esse o caso do Glauber. Ele, inclusive, nesse episódio ontem com o Garotinho, ele falou que no momento certo ele ia falar sobre isso. Ele vai explicar muito melhor para vocês. Mas o fato é que ele estava de licença e continuava tocando o podcast normalmente, administrando o podcast, apresentando o podcast, fazendo react no podcast. Isso chamou a atenção do pessoal da BIM. O que causa tamanha estranheza? Sendo uma agência de inteligência que deveria guardar a maior descrição possível, alguém pegou e expôs para a imprensa. Então aí tem que ver. Lá no estatuto da BIM, porque quando se faz concurso para a BIM, se você não sabe, eu vou te falar agora, quando sai o resultado, as etapas do concurso, não sai o nome do candidato, sai o número da inscrição, para preservar a identidade dos agentes, né? Seja do agente, do oficial de inteligência, oficial técnico de inteligência, agente técnico de inteligência. Aí alguém vai e expõe para a imprensa que o cara é agente oficial técnico de inteligência, sem que a população saiba minimamente o que faz um. Porque podia estar um montão de pessoas preocupadas em relação a isso. Não porque as pessoas... Porque eu, como analista de inteligência, ou chefe de gabinete da inteligência, como fui algum tempo atrás, eu estou aqui no podcast, o que eu imagino? Que eu vou receber pessoas de boa índole e que não cometem crime. Então, eu estou super tranquilo aqui no meu bastidor. Agora, se o cara é um criminoso e se sente à vontade, nos bastidores, falar que, meu irmão, que desvia a carga roubada, que dá informação para... Sério, de coração. Se você está vendo esse episódio e fala assim, pô, vou lá,
Hoje eu não estou mais na inteligência, mas você certamente viraria um relatório. Então, a preocupação de muitas pessoas é justamente essa. Né? Pô, será que o Glauber estava caguetando os outros para o Lula, para a BIM? Não. O Glauber com certeza não estava fazendo isso, até porque essa não era a função dele. Então, se a gente partir do pressuposto que a BIM se comporta de forma similar à Polícia Federal, em que o agente faz um tipo de função e o escrivão faz outro, diferente das polícias civis Brasil afora, em que o investigador e o escrivão se misturam em algumas unidades policiais, eu presumo que lá o oficial técnico de inteligência em contabilidade mexa com contabilidade ou outra coisa congênere, números, mexa com alguma coisa relacionada à matemática e cálculo. Aí deve ter técnico de engenharia e por aí vai. E é o oficial, esse oficial que é o espião, é o oficial de inteligência. Esse é o cara que vai a campo, que faz filmagem, enfim, que faz um monte de coisa legal que eu não posso falar metade para vocês aqui. E o agente de inteligência. Um é de nível superior e outro de nível médio. Rafa de Martins, você acha justo isso aí, essa movimentação da BIM na direção do Glauber Mendonça? Cara, eu acho assim, a gente não sabe qual é a licença, acho que o Glauber em determinado momento vai falar, porque, por exemplo, eu estava falando assim, o cara tira licença, fala que é psiquiatria, né? A psiquiatria é uma parada meio complicada. Algumas pessoas falam. Vamos colocar que ele tem LER. LER é lesão por esforço repetitivo. Pô, cara, o cara consegue apresentar o podcast dele sem problema nenhum, ele só não consegue digitar. Muitas vezes o digitador tem isso, né? O cara fica digitando, ele tem aquela, tipo uma tendinite aqui, o cara não consegue, às vezes, pegar um copo, meu irmão, não consegue fazer esse movimento. Mas, pô, o cara é capaz de apresentar um podcast, de tocar um trabalho desse, sem precisar. Então, assim, saber dessa licença médica, qual foi o que motivou a licença médica, porque às vezes ele realmente não conseguia desenvolver um trabalho ali com os caras, mas, porra, tocar o podcast, sentar e, pô, o cara opinar e pegar, estudar a parada, mexer, pô, acho que não teria problema nenhum. Acho que esse negócio de expor o cara realmente, porra, não foi maneiro, entendeu? Nesse sentido de, principalmente, porra, a BIM é a nossa CIA, né, cara? Não sei se eles estão nesse nível, tanto que a gente nem sabe o que é a BIM. É uma agência de inteligência que informa. É tão secreta que a gente não consegue ver o trabalho deles. Mas não é, exatamente, mas não seria nem para ver mesmo. Por exemplo, a própria CIA, cara, o que a gente sabe. A última vez que eu ouvi falar da BIM, Rafa, foi quando proibiram o Bolsonaro de colocar o chefe da BIM. Mas a BIM paralela, enfim, a BIM está ali para dar informações para o tomador de decisão, mas a própria CIA, o que a gente sabe da CIA é o que aparece nos filmes, né? O filme da CIA, não sei o quê. É como se fosse a gente mesmo não sabe o que a CIA faz, entendeu? A gente não vê só, agentes da CIA foram no Irã e fizeram não sei o que, porra nenhuma, meu. Você vê o exército, mas muitas vezes, pô, esse grupo aí que vai buscar informações, eles realmente precisam ser fantasmas, né, meu irmão? E o fato dele fazer parte do administrativo, como ele faz parte daquele corpo todo, é um cara que, porra, você expor ele pode ser alvo de uma espionagem. No sentido assim, pô, bota um cara lá para trabalhar com ele, bota um espião no celular dele, entendeu? Então, acho que nunca se deve expor agente de inteligência, pô, sob nenhum pretexto, sacou? É só isso que eu... Quando você olha para a BIM brasileira e olha para o Mossad e fala, caraca... Mas a gente começou agora, a BIM é muito recente, cara. Eu acho que a BIM foi criada... Pô, talvez de 2000 para cá, entendeu? Depois dos anos 2000. Deixa eu ver aqui. Quando foi criada a BIM? É muito recente. Pergunta para o papai Google aqui. Quando foi criada? Não é muito recente não, cara. 2009, 10 tinha concurso da BIM já, cara. Isso é recente, brother. Pô, se comparar com a CIA, com o Mossad, sim, com KGB, esses caras, pô, os caras são da década de 50, 60. Você sabia que a BIM, quando foi criada, ela se baseou na Exisperge do Rio de Janeiro? Se baseou na cartilha de inteligência de segurança pública do Rio de Janeiro. Depois eles criaram o próprio regulamento deles lá. Foi em 99. 7 de dezembro de 99. Cara, deixa eu te falar uma parada aqui. Pô, tipo assim, Leonardo Oliveira. Pô, meu irmão, assim, tu tá reclamando pra cacete porque acho que você queria que o Rômulo desse alguma opinião. Meu irmão, ele tá dando a opinião dele. Naquela ocasião,
Ele deu a visão naquela outra opinião lá, que ele falou, as coisas lá que ele achava, não sei o que. Agora tu dá opinião técnica sobre esse assunto. Tu tá insistindo aqui no assunto, mas, pô, parece que tu tá querendo peru e não tá sabendo pedir, meu irmão. Tu tá querendo peru do cara, pô, não tá sabendo como pedir. Porque o cara tá aqui o tempo inteiro, pô, esse careca, não sei o que, esse careca, não sei o que, esse careca... Não, bicho, ele tá dando a opinião dele sobre esse fato. Sobre esse fato. Porra, as coisas que eles discordaram, que o Rômulo discordou de atitude do Glauber, ele comentou isso num outro fato. Mas assim, é só uma discordância dele. Eu acho que o meu chat filtra idiota. É só uma discordância dele, mas não, porque eu tô vendo o cara aqui o tempo inteiro, porra, atacando o cara. Porra, meu irmão, tu quer o peru do cara, brother? Porra. O careca de baixo é mais... Não tá sabendo pedir, sacou? Não, falando sério, irmão, porra. Eu tô vendo aqui o cara, pô, esse careca tá falando isso aqui, esse careca, esse careca... Naquela ocasião, o Rômulo abriu aqui uma divergência que ele teve com o Glauber lá, para não sei o quê. Hoje, agora ele tá vendo com uma outra situação, pô. A gente não acha... Sacou? A gente acha que é sacanagem o próprio Eles acham que a gente sai daqui, a gente fica conectado ninguém aqui odeia ninguém, porra. Entendeu, meu irmão? Agora, esse fato da Binha... Cara, inclusive... Uma babaquice, o cara tem que passar por isso, o cara tem que ficar se apurrando com isso. Leonardo Oliveira? Pô, o Glauber tá ao vivo lá, cara, com os malucos do MBL. Eu acho assim, até uma babaquice ficar expondo o Glauber ter sido exposto por essa situação, sacou? Se ele vai responder o padre dele, responde o padre dele, mas não precisa, ficar jogando isso até o público dele. Mas talvez traga até engajamento para ele, que pode ser legal também, entendeu? Não sei lá, meu irmão. Então, vamos embora. Então, E aí, foi o que eu falei antes da gente trazer esse assunto, foi o seguinte. Quando o Capitão Dantas, já que o Léo gosta tanto desse assunto, quando o Capitão Dantas foi lá, apertaram o Capitão Dantas porque ele tinha que assumir que a segurança do Ceará era uma porcaria, que as cidades tinham sido tomadas. Só que o Capitão Dantas, sendo oficial da Polícia Militar do Estado do Ceará, estando sujeito ao governo do Ceará, que é o seu chefe, ele vai atacar o governo? Ele vai apanhar. Então, naquela época, eu já sabendo que o Glauber era da BIM, e também policial penal, eu deixei duas vertentes. A que ele diz e a que eu sabia que eu já sabia que ele era. E falei assim, eu desafiei ele, já que ele acha que nós temos que atacar as nossas instituições, a atacar as instituições dele. Obviamente, ele não fez. Mas se ele pretende fazer, o momento é esse agora, que a instituição acabou expondo uma situação íntima dele, que é um problema pessoal de saúde. Então, a instituição dele fez isso. Agora, se agora ele honra as palavras que ele usa lá no podcast dele, agora ele vai falar sobre a BIM, vai criticar a BIM, vai criticar esse posicionamento da BIM em expô-lo dessa forma nos veículos de comunicação. E, Léo, um grande beijo, filho. A careca que você gosta tá dormindo. Bora, qual o próximo assunto? Não, até tá falando que a gente defendeu errado. Eu não tô vendo nada de errado, não sei qual a licença do cara, não sei o que tá... Não tem ninguém defendendo o Glauber, a gente só tá trazendo a notícia. A gente não tem informação também, pô. Cara, assim, que eu falei, por exemplo, se a licença do cara é uma licença, pô, ele tá licença de psiquiatria, eu acho. É psiquiatria, pô, então ele é maluco para trabalhar na BIM, mas não é maluco para tocar um podcast. Tá bom? Pô, é errado. Agora, a licença é para uma LER, uma lesão, pô, o cara tá com o pé arrebentado. A LER é aquela que tu não consegue digitar, meu irmão. Tu não consegue digitar uma parada, tu não consegue mexer no computador. Porra, é uma parada, sei lá, meu irmão, um nervo ciático do cara, o cara não consegue, porra, a parada é presencial, não sei, entendeu? Como é que é. Então, assim, saber qual é a licença. A gente não sabe do que o cara tá, qual a licença médica que ele tá, para poder pegar e afirmar alguma coisa aqui, entendeu, bicho? Teve um comentário aqui que eu achei interessante, criticou bastante... tá. O Fernando AKS. Ele criticou bastante o DEPEN depois daquela fuga. Achei estranho o órgão não ter falado sobre. Na verdade, ele não criticou o DEPEN. Ele chamou pessoas que criticaram o DEPEN. Ele mesmo nunca atacou nem o DEPEN, nem a BIM. E ele não vai fazer. Você já viu eu e o Rafael atacar a Polícia Civil aqui? Não vamos fazer, sabe por quê, cara? Existem estatutos, caramba. Existem estatutos. Sabe quanto tempo que eu estudei para me tornar policial civil? Você sabe quanto tempo que o Glauber estudou para se tornar oficial técnico de inteligência da BIM? Você sabe? Você faz o que da sua vida? Você é concurseiro? Você sabe qual é a luta de um concurseiro? Você sabe quantas pessoas você tem que trair para você vir aqui e provocar o governador? Para você que está aí sentado com o celular na mão, de repente me assistindo pela televisão, é muito fácil.
é muito tranquilo. Hoje, para o Glauber, de repente, é muito tranquilo porque o podcast dele é um dos maiores do Brasil. E sobre segurança pública é o maior do Brasil. Então, para ele, de repente, se eu tivesse na posição dele hoje, eu mandava uma banana para a BIM e continuava tocando Fala Glauber, dedicava mais tempo ainda, criava vários outros programas dentro da estrutura do Fala Glauber e seguia a minha vida. Porque fato é que, financeiramente falando, o Glauber não precisa mais da BIM. Do meu modo de ver. Existe um aplicativo aí na internet, depois você olhem, é Social Blade. Nesse Social Blade você consegue ver crescimento de cada canal ou perfil de Instagram, quanto aproximadamente cada canal monetiza e tal, fora patrocinadores. E você vai perceber que o Glauber não precisa da BIM para viver. Mas uma aposentadoria é uma aposentadoria, né? De repente, ele queria manter essa aposentadoria. Mas, como disse, já que a provocação ao Dantas era o Dantas ter que ficar inibido, porque, segundo soube, o Dantas falou no outro podcast que ele tinha falado que não ia falar sobre alguns aspectos do estado dele. Ele ia dar a opinião dele sobre segurança pública, ele ia falar sobre a sua carreira, suas filosofias, e não ia falar especificamente sobre alguns assuntos. Aí o podcast começou e o Dantas é provocado, instigado a falar e não fala, acaba virando um momento desagradável. Ele vai para o podcast, tem uma postura que eu também não vou dizer se eu acho certo, se eu acho errado, se eu tenho uma diferença. Se eu tenho uma diferença com o Rafa, eu vou tratar essa minha diferença com o Rafa, aqui e ao vivo. O Rafa tá me atacando, tá fazendo coisas que nós não combinamos. Eu vou dizer, pô, meu amigo, a gente não combinou isso, pô. Eu não vou para outro podcast. Porra, depois que teve o pré-episódio, teve o episódio, teve o pós-episódio, eu não acertei minha diferença com o cara, eu vou para outro podcast no outro estado. Essa parte do Capitão Dantas eu também discordo, mas não concordo, e vou repetir, Léo, para você atingir orgasmos nesse momento, não concordo com a postura do Glauber de insistir em fazer policiais caírem na mesma armadilha que caiu o Soldado Correia. Talvez o Soldado Correia hoje, nas rifas, nos patrocinadores, tudo que ele faz na Bahia, esteja com muito mais grana. Mas sabe o que o Correia gosta de fazer? Ele gosta de fazer polícia, meu irmão. E ele não está mais podendo fazer. Ah, mas ele falou porque quis. Falou porque quis, mas tinha alguém que instigava. Ele, como um jovem e impetuoso policial, foi naquilo ali, acreditou que estava no caminho certo, porque ele recebia apoio nas redes sociais, a população, é isso aí, Correia, lavou a nossa alma, é isso aí, e esqueceu do estatuto. Bom, no dia que eu abri mão da polícia e entender que eu devo criticar a Polícia Civil, eu vou fazer. Mas eu tenho que decidir no meu íntimo que eu abri mão. Porque se eu infringir o estatuto, tem normas de conduta ali. Para cada ação prevista no